Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Adonias. E hoje é uma temática que, particularmente, eu gostaria que fosse presencialmente, sabe? Eu acho que essa oficina de comunicação, oficina de oratória, ela tem muito mais proveito quando a gente está frente a frente ali, que tem algumas dinâmicas, tem algumas brincadeiras que a gente consegue fazer que deixa muito mais proveitoso o momento, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente já dar início, sobre a questão do poder da comunicação. Levando em consideração que o poder da comunicação ele nem é muito focado para quem é político, para quem é vereador, para quem é prefeito, mas a comunicação é para todos. Isso é um tema que eu falo assim, que é para qualquer pessoa, independente ou não da sua profissão, independente do que você faz na vida, o comunicar ele é necessário. Desde quando a gente é criança, a gente já se comunica de alguma forma. Vamos pegar de uma forma mais clara, que desde pequenininhos ali, antes de falar, a gente já se comunicava com a nossa mãe através de um choro, de um berro, quando a gente estava com fome, né? Qualquer coisinha que a criança ela tinha de errado, ela já começava a chorar e começava a se comunicar automaticamente, a mãe ou o pai ia cuidar dessa forma. Então, precisamos nos comunicar. E a comunicação, gente, nada mais é que o ato ou o efeito de tornar algo comum. Comum para os dois lados, para aquele que escuta, para aquele que recebe a informação. E comunicação, gente, é importante porque ela está dentro de uma das plataformas da oratória, das temáticas da oratória. Então, quando a gente fala sobre oratória, o comunicação, na verdade, a gente pega o modelo clássico, que é o emissor, que pode ser através da fala, pode ser através de texto, ou pode ser através de expressão. Quando a gente fala sobre é, texto ou expressão, texto é as próprias mensagens mesmo, a própria leitura, que ela passa uma mensagem, inclusive uma vírgula errada já dá um entendimento totalmente diferente, às vezes, da frase. Já na expressão, vocês mesmos podem já ter tido esse tipo de experiência, que quando eu falo isso por experiência própria, quando minha mãe ela olhava de um jeito diferente para mim, eu já sabia que eu ia apanhar naquele dia. Isso é uma comunicação através de uma expressão, né? Às vezes um olhar já passa a mensagem para você e você já consegue sentir exatamente o que a pessoa está querendo dizer, certo? Depois temos a mensagem, é o que será transmitido. Nesse sentido, gente, é, a mensagem ela tem que ser, de uma certa forma, clara para que o receptor, que é o público-alvo, consiga entender. Então, quando a gente fala de comunicação, é fazer com que o emissor codifique a mensagem para que o receptor consiga entender. Faz sentido para vocês? Um detalhe importante: na comunicação, se eu chegar e começar a falar para vocês em mandarim ou inglês ou em outra língua, qualquer que seja estrangeira, poucos entenderão. Poucos ali, ou quase nenhuma das pessoas vão conseguir entender. Por quê? Porque eu estou me comunicando, mas não estou identificando o meu público-alvo. Isso acontece muito hoje nas redes sociais, isso acontece muito, às vezes, com os próprios vereadores, prefeitos, que às vezes estão em mandato, eles querem direcionar uma mensagem, mas não pensam quem é o público-alvo que vai receber aquilo. Inclusive, eu tive uma reunião semana passada, acho que foi na quinta-feira passada, com a procuradoria aqui do município, e ela reclamou muito disso, quando ela falou assim, nossa, quando eu faço uma audiência pública, parece que eu fico a chata da situação, porque eu estou lá explicando coisas chatas. Daí eu falei para ela, será que não é a forma de apresentar a mensagem que fica chato? Ela falou assim, nossa, Thiago, não tinha pensado nisso. Eu falei assim, se você observar quem é o público que vai participar de uma audiência pública, você vai ver que você não está falando, às vezes, para pessoas, às vezes, do conhecimento da área do direito. Então, é necessário você traduzir, às vezes, a linguagem para uma linguagem mais simples, para uma linguagem mais, é, de uma certa forma, que vai ser transparente para que aquela pessoa consiga entender. Então, é importante, principalmente quando você fala de comunicação, entender esse modelo clássico, que é o emissor, mensagem e receptor. E eu deixo bem claro aqui, em cima até do exemplo de professor, que não é o que falamos,
mas é o que o outro entende, tá? Uma das coisas também que é importante ver é que quando você está num debate ou quando você está numa discussão, você está querendo ser entendido. Não é o que você está falando ali. Então, muitas vezes, fala assim, ó, estou sendo claro no que eu estou falando, estou sendo objetivo naquilo que eu estou querendo passar. É bom você sempre ter esse feeling aí para saber se a pessoa na qual você está falando está prestando atenção, está recebendo sem ruído algum, certo? Agora, gente, vou passar algumas dicas para vocês de oratória que são fundamentais para que a comunicação ela se torne eficiente. Por quê, gente? Quando eu sou o emissor e vou levar a mensagem para o receptor, eu tenho que tomar cuidado em algumas coisas. Por exemplo, evitar muitos assuntos. Quando você vai falar, quando você vai apresentar algo, tente manter o foco naquilo que você está proposto a falar. Então, evitar falar o desnecessário, abrangendo vários assuntos. Não traga uma multidão de ideias e assuntos para competir com a principal ideia que deseja abordar. Isso gera muita confusão quando você, digamos assim, o pessoal até fala brisa demais, vai muito longe, traz muitos exemplos, e isso faz com que você não consiga passar a mensagem com clareza. Organize para apenas falar sobre os aspectos que apoiem seu ponto principal ou que servirão de um contraponto numa comparação. Porque, gente, uma coisa é eu citar um exemplo, como eu fiz em relação à minha mãe, certo? Isso é um exemplo, mas eu não saí do assunto central, estava totalmente conexo, certo? O 2, use palavras compreensíveis, use palavras compreensíveis. Nesse sentido, gente, é importante você identificar qual é o nível do seu intelecto, principalmente, qual é o nível do seu linguajar, para que você também entenda qual é o público que você vai falar. Ao falar, sempre tente usar palavras simples, porque a palavra simples ela encaixa para qualquer público que esteja escutando. Não tenta gastar demais, né? Encaixe o assunto dentro de um vocabulário facilmente identificado pela maioria dos que escutam. Porque se você falou simples e objetivamente, a maior parte do público-alvo seu ali vai entender, certo? Por demonstrar tal preocupação, não gastará o seu tempo explicando o significado das palavras, podendo discorrer livremente sobre o assunto principal. Eu lembro uma vez que um professor meu da área do direito, ele gostava de gastar muito termos jurídicos, gastava mesmo. Toda aula ele tinha que ficar perdendo alguns minutos explicando para a gente, explicando para a maior parte ali dos alunos o que cada palavra significava, certo? Então é importante ter esse cuidado, porque você acaba, de uma certa forma, trazendo o público para você, de uma certa forma. Outro detalhe é a questão do ritmo, a velocidade na qual transmitimos nossas ideias. Não deve, um exemplo bem claro, eu faço a proclamação da palavra na igreja. E, às vezes, eu não estou fazendo a proclamação, estou lá só assistindo a missa, ou estou participando de outra função dentro da missa, e às vezes o leitor ele vai fazer a proclamação da palavra e ele começa com um ritmo e termina no outro. E começa assim, ó, livro do profeta Isaías. Quando vê, no final ele já está atropelando tudo, não lembra das vírgulas, não lembra das pontuações e já atropela tudo. E aquele público que está assistindo, aquele público que está ouvindo, ele não consegue compreender de uma forma. Então, a velocidade na qual transmitimos nossas ideias não deve ser muito rápida, nem muito lenta, para que todos a que escutem possam compreender e acompanhar com eficácia. Uma coisa também é você jogar muito rápido, é difícil de entender, e muito devagar também cansa o público. Hoje, para vocês terem ideia, o WhatsApp ele tem velocidade até a velocidade 2 dos áudios, né? Velocidade 2 dos áudios. Basicamente, eu escuto quase todos os áudios na velocidade 2, porque até eu falo que é um erro meu, assim, eu quero as coisas rápidas, eu quero eu quero entender logo o que está acontecendo. E tem gente que manda aqueles podcasts com mais de 6 minutos de áudio ali para você escutar. Então, tem horas que eu pediria uma velocidade 3 ali
para conseguir dar a demanda de atender todo mundo. Mas isso é um problema grande, gente. Quando a gente dá muita velocidade ou pouca velocidade na oratória, algum ruído fica, algum problema ele vai acontecer ali na comunicação que você não vai entender ou não vai assimilar tudo. Verificar o volume dos equipamentos, bem como a qualidade do som, para que a mensagem transmitida seja recebida com sucesso. Um exemplo aqui, até nas nossas, no início da nossa videochamada aqui, eu estava tentando ajustar o meu fone, porque se eu tivesse com o microfone fora do fone, ia ter um ruído. E da mesma maneira como o Tom ele entrou, tinha um barulho de fundo. Quando tem um barulho de fundo, a gente não consegue entender o que ele está falando. Isso chama-se ruído, tá, gente? São ruídos que podem ser por questões de som mesmo, ou por outros tipos. Um tipo de ruído que acontece, e acontecia muito comigo quando eu estava na escola, na faculdade, na verdade, eu trabalhava o dia todo, ia para a faculdade e ficava até 11 horas lá. Chegava o último horário, eu estava exausto. E o cansaço pode ser um ruído. O cansaço ele pode ser um ruído, a temperatura da sala pode ser um ruído, os teus problemas podem ser um ruído, às vezes, para entender o que está sendo passado. Então, é muito importante para aquele que está fazendo a oratória ou passando a aula, que seja, ou se comunicando, tente entender a situação real do público que você está falando. Às vezes você está falando com um público que está exausto. Então você tem que ser objetivo, claro, rápido e conciso para que aquele público não se canse de ouvir sua voz. E tem gente que eu falo assim que é os famosos Zé Palestrinha, começa a falar e se deixar vai umas 3 horas falando. E isso cansa demais aqueles que estão escutando. Então o ritmo é importante, começo, meio e fim. O quarto aqui é a postura apropriada. Isso aqui, se a gente tivesse no presencial, seria muito legal, porque eu ia mostrar para vocês algumas expressões corporais, expressões de vocal e conteúdo, que faz com que a gente perca muito também na hora de passar a mensagem. Nosso corpo consegue passar mensagens mais rapidamente do que as palavras que pronunciamos. Então, a comunicação visual, ela é o ponto o ponto primordial antes de qualquer coisa. Primeiro a pessoa te encara, a pessoa te olha, te observa, para depois escutar o que você está falando. Tinha um exemplo também, que quando eu dava aula numa escola profissionalizante, no primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu vi que meus alunos eram todos mais velhos que eu. E o que eu fiz? Eu fingi que era aluno, sentei lá na primeira carteira lá e fiquei esperando lá. Um pouquinho, deu uns 10 minutinhos, tinha passado, vi que todo mundo já estava ali, não corria o risco de chegar mais ninguém ali. Quando vê, o pessoal olhando para lá e para cá e cochichando, e cadê o professor? Cadê o professor? Eu levantei e falei assim, boa noite a todos, eu sou o professor, tal, tal, tal. E na hora, eles me olharam de cima a baixo. Foi 5 minutos de fala minha para que eles conseguissem ter uma confiança do conteúdo que eu estava passando. Por quê? É novo, é jovem demais. Na época eu tinha 20 anos, basicamente, 22 anos, se eu não me engano, e a maior parte lá devia ter uns 30, 35 anos. Assim, nossa, o que eu vou aprender com esse rapazinho? Né? Então, eles observaram a minha expressão corporal, a minha expressão vocal, o conteúdo que eu estava passando, e em 5 minutos disso, isso foi todo aquele preconceito que tinha, que a gente fala que é preconceito, que é antes, é um conceito antes da realidade, foi dissipado porque eles conseguiram entender que minha expressão corporal, minha expressão vocal e o conteúdo que eu estava passando era de fato pertinente, era de fato interessante. Então, é importante que nos 5 primeiros minutos de fala você já prenda atenção e passe a realidade do que você quer passar, a informação que você quer passar. Isso muda, gente, tá? Essa questão de postura para quando a gente está falando de vídeo, para quando a gente fala das questões da comunicação visual virtual, tá? Que isso eu vou complementar no final. Outra coisa também que é importante é o começo, meio e fim, tá? Anuncie o que vai falar, fale e conte sobre o que falou, certo? Isso você está anunciando, tá? Anunciou, hoje eu vou falar sobre comunicação, fiz uma pequena introdução do tema. Acolha todos, informe sobre o tema a ser dissertado, depois transmita a mensagem, aborda de forma clara e objetiva todo o conteúdo informado, facilitando sempre o entendimento do público.
e depois conclua a oratória recapitulando os pontos principais e também a gente fixar as mensagens transmitidas, fazendo considerações finais e agradeça a presença e o tempo apreciado de todos. E daí, gente, aqui nesse momento era vamos à prática. Só que a prática, como não temos a possibilidade de fazer a prática no virtual, eu vou só dar o stop aqui para a gente passar para a prática no virtual mesmo. Gente, o que acontece? Isso são os princípios básicos de qualquer comunicação. E essas dicas que eu passei para vocês de oratória, se fosse no presencial, eu ia mostrar para vocês desde como a postura para segurar o microfone, a distância que você tem que segurar o microfone, a questão também de alguns cacuetes que a gente utiliza durante a oratória, mas comunicação é muito mais do que falar, é muito mais do que se expressar, é muito mais do que palestrar, do que conversar. Quando a gente fala comunicação, principalmente para nós hoje que estamos num ambiente virtual, precisamos identificar o que a gente, como a gente está se comunicando nas nossas redes sociais, como que a gente está se comunicando no WhatsApp. Se você pegar essa geração Z, que é uma geração que automaticamente já veio autodidata nas redes sociais, né? Eles, de uma certa forma, se comunicam diferente da gente. Eu não sou geração Z, já estou com 32 anos, geração Z, se eu não me engano, até 25 anos. E essa geração, ela tem uma facilidade muito grande das tecnologias, mas perdeu muito da qualidade na comunicação. Abrevia muitas palavras, não utiliza a pontuação correta, e isso faz com que existam muitos ruídos de comunicação, fazendo com que eles não consigam expressar exatamente o que eles pensam para todos. Não sei se faz sentido isso para vocês. Já, eu não sei quem tem filho. Quem tem filhos aí, vamos pegar você, Adonias de Cobaia. Adonias, qual a idade de seus filhos? 25, 19, 15 e 8. Automaticamente, todos esses daí estão na geração Z. Geração Z é aquela geração, gente, para quem não conhece ainda, é a geração que autodidata, né? É uma geração que já pensa de uma forma mais acelerada em relação às coisas. Em algum momento, Adonias, algum dos seus filhos vai assim, pai, você não me entende. Você já ouviu essa palavra saindo da boca dos seus filhos? Principalmente do de 8 anos. Isso. Esses Essa... dias ele sabe o nome de todos os jogadores. Eu falo, pai, como é que você não sabe o De Bruyne da Odieva? Eu vou saber. E até quem participou da guerra lá, você não entende o que eu falo? E é algo real. Essa questão do entendimento, gente, é a falha nossa de comunicação. Às vezes a gente não busca se colocar no lugar daquele que está ouvindo para de fato saber se ele está entendendo. Eu vejo mesmo em relação a relacionamentos, pode ser de amizade ou na própria comunicação do WhatsApp, às vezes você colocou uma vírgula ou deixou de colocar um emoticon na mensagem, a pessoa fala assim, nossa, por que você está sério hoje? Nossa, por que você está brava comigo? Isso acontece muito em relação a relacionamento. Você deixou de mandar um emoticon, assim, o que aconteceu? Está tudo bem? Essas comunicações, essas formas de mandar mensagem diz muito sobre a gente. E é importante que a gente tome um cuidado gigantesco ao se comunicar, porque quando você é uma figura pública, qualquer erro, qualquer ruído e qualquer falha de comunicação gera um transtorno gigantesco. Eu posso falar com clareza com vocês que isso já aconteceu durante o meu mandato, que faz o quê? Está indo para o 9º mês do meu mandato aqui. No início, aconteceu uma falha gigantesca de comunicação que nem foi por causa da minha oratória ou alguma coisa do tipo, mas foi em cima de uma escrita da pauta que estava errada. Não foi validado pelo assessor a pauta e automaticamente a população caiu matando em cima, porque o projeto era um projeto que falava sobre as queimadas. E no texto estava falando assim que era um projeto que proibia fumar em locais públicos. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Tinha um trecho do projeto que falava assim, ó, em locais que tivessem matas e áreas de preservação,
que fixassem placas de regulação ou placas de conscientização em relação ao uso do cigarro naquele lugar, certo? Nossa, a população caiu matando em cima. Por quê? Porque leu só a pauta, não leu o projeto inteiro. Então, isso é uma falha de comunicação que foi muito grande no início do mandato, mas foi revertida. Mas deu um trabalho reverter, gente. Então, é importante. Veja bem se tudo está correndo bem, se está tendo clareza naquilo que você está falando, se está tendo clareza naquilo que você está se comunicando, porque quando você é claro naquilo que você faz, quando você é transparente nas suas posturas, faz com que todos consigam entender, certo? Não quer dizer que todos vão te apoiar, tá, gente? A comunicação não quer dizer que todos vão te aplaudir ou te elogiar. A comunicação quer dizer que todos vão entender o que você está falando. A opinião do outro daí já é divergente e pode ser totalmente contra aquilo que você fala. Mas é importante você saber se a mensagem está chegando, perfeito? Outro detalhe também, focando um pouco mais em relação aos ruídos de comunicação. Os ruídos, gente, eles precisam ser minimizados em todos os momentos que você vai se comunicar. Um exemplo, se eu for utilizar minhas redes sociais, um ruído muitas vezes pode ser a minha falta de conhecimento da utilização da ferramenta. Isso é um ruído que acontece principalmente nas pessoas que são um pouco mais velhas, que não têm conhecimento aprofundado do uso das redes sociais. Às vezes ele vai e compartilha uma notícia que é uma notícia falsa, ou tira uma foto e publica de qualquer jeito, e às vezes coloca uma legenda que não tem o contexto com aquela imagem. Daí até você explicar o que a legenda ela não tinha a ver com a imagem, você perde muito tempo. Então, é importante também você buscar se atualizar e buscar também utilizar essas ferramentas com mais zelo. Porque hoje, se você sendo uma figura pública, prefeito, vereador ou até um líder de comunidade, é importante que você pense antes de publicar. De uma vez que publicou, mesmo que você apague depois de 10 minutos, se alguém tirou print, você está perdido na rede social. Já aconteceu muito disso aqui em Ouro Fino, já aconteceu muito disso nas redes sociais. A pessoa ela vai, ela publica algo, viu que fez, publicou no calor da emoção, daí a população caiu matando, ele foi e apagou o post. Mas não fica, tipo, não adianta nada apagar. Você apagou ali, mas já compartilharam para 1.001 pessoas ali, e isso vai gerar um transtorno gigante. Já aconteceu com alguém isso? Gente, eu acho que se alguém não fez cometeu algum erro na rede social, publicando coisas que não devia, parabéns, porque isso daí é muito raro de acontecer, principalmente quando você está começando a mexer, tá? Então, é importante você entender que a comunicação não é só falar e como você fala, mas envolve também, de uma forma muito mais rotineira agora, as redes sociais, ainda mais com a pandemia, tá? Outro ponto que eu gostaria, só para fazer a conclusão, que não vai dar para a gente fazer uma dinâmica devido à questão virtual, mas o corpo fala, essa questão da expressão. É importante que você preste bem atenção na sua forma de expressar. Um exemplo, às vezes você está numa roda e chegou uma pessoa que você não gosta, e a pessoa ela fala algo, e você automaticamente ou fecha a cara ou faz aquela expressão assim, ixi, não sabe o que está falando. O seu rosto te entrega automaticamente, e isso pode te prejudicar. Às vezes você está sendo gravado ainda, às vezes está uma sessão, eu mesmo estou numa sessão ordinária, várias câmeras me flagrando ali. Às vezes um vereador que eu não gosto, ele abre a fala e fala algo que eu acho que não devia, automaticamente minha cara está ali, passando automaticamente a mensagem, sem eu precisar falar nada. E isso também a gente deve tomar cuidado. Cuidado com as expressões, cuidado com a forma como você acolhe e recebe essas informações. Em determinados momentos, o líder, principalmente quando a gente fala de líderes, o líder ele não pode expressar sua opinião, porque dependendo da opinião que você se expressar, você vai afetar toda a equipe, você vai afetar todos aqueles que você lidera.
Então, é importante também tomar cuidado com a expressão, porque às vezes, dependendo da sua expressão, você fere aquelas pessoas que são subordinadas a você ou estão, de uma certa forma, colaborando junto com você na equipe, tá? Para concluir, agora, essa questão do receptor e da mensagem. Você, tendo com clareza quem são os receptores, quem é o público-alvo que você vai falar, você vai dimensionar um tipo de mensagem diferente. E agora entra um exemplo muito prático que eu utilizo muito nas minhas redes sociais. O Facebook que eu utilizo, eu não utilizava mais o Facebook, por muito tempo deixei ele parado, mas voltei a utilizar ele agora. Por quê? O Facebook, eu atinjo um público entre 30 a 70 anos. E o Instagram, eu atinjo um público de 14 a 28, 30 anos. É um público totalmente diferente. Quando eu vou me comunicar no Instagram, eu trabalho uma arte, trabalho uma mensagem totalmente diferente da mensagem que eu trabalho nas redes sociais do Facebook, na rede social do Facebook, certo? Na minha página e no meu perfil pessoal. Por quê? Porque dependendo da linguagem que eu falar no Instagram, os meus seguidores deixam de me seguir, porque eu não estou falando a linguagem deles. Se eu começar a deixar meu Instagram somente coisas políticas, somente coisas sérias, 90% do público que me segue é um público jovem, um público adolescente que me conheceu como professor, como palestrante, como DJ. Então, eles querem continuar consumindo esse tipo de conteúdo. Então, eu preciso continuar movimentando conteúdos que passam essas mensagens. Não, de certa forma, não vou publicar coisas de vereança. Sim, eu publico, mas eu sempre estou mantendo minhas enquetes, mantendo os meus stories ativos, mostrando uma outra realidade. E já no Facebook, eu já direciono totalmente aquilo que é sério, aquilo que mostra profissionalismo, aquilo que mostra na minha página de vereador, tudo aquilo que está sendo feito no meu mandato, tá? Então, é importante você saber que público você quer atingir, tá? Inclusive, a própria formatação das artes, que é a que a gente fala que é a comunicação visual, às vezes você vai fazer uma imagem sólida, que você vai passar uma mensagem. Essa mensagem ela tem que ser clara para o público específico. Para determinado tipo de público, você vai ter que direcionar uma mensagem diferente. Às vezes, você vai ter que explicar mais aquilo lá. Às vezes, você vai falar com uma galera mais jovem que ela não tem paciência para ler grandes textos. Então, você tem que fazer uma mensagem muito curta que remeta o interesse dele. Se ele interessou, você direciona para um vídeo. Não direciona ele para um blog. Porque se direcionar ele para um blog, ele não vai ler. Hoje a juventude ela não tem mais essa facilidade da leitura. Então, eles querem consumir coisas rápidas. Então, um vídeo ele é mais necessário, ele é mais útil, dependendo do público que você está falando. Beleza, gente? No geral, resumindo bem essa oficina sobre comunicação, é isso que eu tinha para passar, inclusive dentro do tempo, né, Adonis? É exato mesmo tempo, bati exato o tempo, né? Porque senão eu fico muito além. E daí, gente, até faço uma proposta aqui para o Adonis. Se no dia das boas práticas que nós formos fazer, seria interessante fazer a dinâmica dessa oratória, desse nosso encontro aqui, porque tem uma dinâmica muito legal que dá para a gente colocar em prática, tá? Até a vida do Rodinei passou ali, correto. Manda um abraço aí, Rodinei. Gente, então, eu quero fazer essa proposta, não sei se o Adonias topa, quando for, se a galera for para o presencial, a gente fazer essa dinâmica aí, que eu garanto que todo mundo vai sair ou rindo, ou chorando, ou muito frustrado depois disso tudo, porque a gente apresenta todos os tipos de falhas de comunicação, perfeito?